Você está à procura de uma nova fonte de rendimentos? Tem visto por aí diversas postagens falando o quanto é fácil atuar como perito do juízo? Fique esperto, se ligue e vem comigo. Muito bem, se você já assistiu algum vídeo meu aqui no YouTube, você sabe quem eu sou, não vou nem me apresentar. O meu tema de hoje se refere à outra face da atividade pericial, que o pessoal que anuncia esses cursos miraculosos, que prometem que é fácil ingressar na área de perícia judicial e ganhar até R$ 5.000 por laudo produzido em arquivos Word, eles não falam diversas coisas. O que eu falarei para vocês hoje? Eu não vou nem entrar no fato de que um profissional que pretende atuar como perito do juízo, ele precisa conhecer a fundo todo o fluxo processual da demanda em que atuará, como deverá saber todos os riscos que estão envolvidos em sua atividade. Hoje eu vou falar para vocês só da parte financeira, relativa aos honorários que normalmente esses ditos experts, eles não te contam. Por acaso, você já ouviu falar da AJG, ou Assistência Judiciária Gratuita? Pois é, gente. Caso não tenha ouvido, saiba que normalmente os peritos recebem as suas primeiras nomeações em processos em que foi concedido este benefício e nos quais os honorários, ou seja, a grana do perito, somente será paga ao final da demanda pela parte perdedora e, nos casos em que a parte perdedora for aquela que recebeu o benefício da JG, esse honorário será pago pelo Estado. Porém, gente, existe um pequeno detalhe. Nos casos em que o Estado for responsável por arcar as custas periciais devidas pelos beneficiários da JG, quando eles restarem sucumbentes, os honorários serão fixados conforme tabela do tribunal respectivo, ou, em caso de sua omissão, na tabela do Conselho Nacional de Justiça, como estabelecido no artigo 95 do CPC, parágrafo 3º, inciso 2º. Eu não estou aqui para desanimar ninguém, gente, mas sim para instruí-lo de forma que saibam o terreno que estarão pisando e conheço todos os perrengues desta atividade de perito judicial. Pois bem, apenas para dar-lhes um exemplo bem recente, eu vou mencionar algo que aconteceu comigo na semana passada. Eu ainda tenho em aberto diversos processos de AJG, ou seja, nos quais eu elaborei a prova pericial e acabei recebendo apenas agora R$ 995 do Estado do Paraná na minha conta corrente. Eu até mesmo tentei identificar a fonte, ou seja, o número do processo de origem, através da minha cooperativa de crédito, mas tais detalhes não foram informados nos dados de tal transferência que foi realizada via TED, de forma que eu encaminhei um pedido formal de ajuda ao setor de coordenação orçamentária, financeira e contábil do Tribunal de Justiça aqui do Estado do Paraná. Para minha surpresa, eu fui rapidamente respondido. Foi interessante. Eu mandei um e-mail, acho que era umas 6 horas da tarde ontem, e eu acho que antes das 7 da noite, um pouco depois das 7 da noite, eu já recebi a resposta. Né? Então, meus parabéns à divisão de controle orçamentário, financeiro e contábil do tribunal. Com base na resposta que eu recebi, eu tomei conhecimento que o valor de R$ 995,38 foi referente ao pagamento de 3 provas periciais que eu havia realizado no passado e cujos os valores foram limitados à tabela da Instrução Normativa número 154 de 2016,
aqui do estado do Paraná, a qual ficou vigente até 25 de janeiro de 2018, em virtude de ter sido revogada pela Instrução Normativa 04 de 2018. Veja bem, você como perito, você tem que conhecer um monte de coisa. Tá? Ok, eu estou dando para vocês muitos detalhes, mas não vou fugir do assunto que me trouxe até aqui. Ou seja, demonstrar o lado difícil da atividade pericial que esses cursinhos por aí, eles não te contam. Ou seja, eles não divulgam, digamos, a parte sofrível da atividade pericial. Eu vou mostrar para vocês em detalhes o quanto, na verdade, eu perdi nestes 3 processos em que os meus honorários foram limitados. O primeiro deles se trata de uma nomeação que eu recebi em 17 de março de 2014. Eu apresentei a proposta de honorários em 1º de abril de 2014 e tive os honorários de R$ 4.500 homologados pelo douto juízo, só que para recebimento ao final da demanda. Tudo bem. Anote aí. O segundo foi uma nomeação que eu recebi em 18 de maio de 2015. Ou seja, gente, quase 8 anos atrás. E para a qual eu apresentei a minha proposta de honorários em 18 de julho de 2015 e tive a verba pericial, os meus honorários homologados em R$ 3.902, também para recebimento ao final da demanda. E o terceiro e último caso, ele se refere a uma nomeação que eu recebi em 9 de setembro de 2014 e para a qual eu também apresentei uma proposta em 18 de setembro de 2015 e os meus honorários, após uma longa discussão, eles foram homologados no montante de R$ 2.910, também para receber somente após o trânsito em julgado da demanda. Tudo isso, esse pessoal que vende esses cursinhos por aí, não fala para você, certo, gente? Então, o que eu farei aqui? Tá? Reparem que todas estas nomeações e homologações de honorários, elas ocorreram antes da vigência do CPC de 2015, bem como, logicamente, antes da entrada em vigor da Instrução Normativa 154/2016, que ocorreu apenas em 10 de setembro de 2016, e também da entrada em vigor da Resolução 232/2016 do CNJ, que ocorreu apenas em 11 de outubro de 2016. Ou seja, me foram impostas limitações de honorários que sequer haviam sido previstas ou criadas quando meus honorários foram homologados pelo juiz que me nomeou. Mas nesses casos que eu estou comentando com vocês, o trânsito em julgado das decisões que determinaram a sucumbência da parte que recebeu a gratuidade da justiça ocorreu entre 24 de julho de 2016 e 24 de janeiro de 2018, de forma que foi aplicado o previsto na Instrução Normativa 04 de 2018, que determina, vejam aqui, o artigo 4º desta instrução normativa. Nos casos de não formalização do pagamento de honorários relativos às perícias, nos feitos em que a parte sucumbente é beneficiária da justiça gratuita, cujo trânsito em julgado tenha ocorrido entre 26 de 4 de 2016 e 25 de 1 de 2018, o juízo da causa deverá expedir requisição eletrônica de pagamento no ambiente do sistema CAJU, que é o Cadastro de Auxiliares da Justiça do Tribunal de Justiça aqui do Estado do Paraná, conforme estabelece o artigo 11 da Resolução 154/2016, que eu mencionei para vocês agora há pouco. Ou seja, gente, o que aconteceu? Eles encontraram, digamos, um argumento legal de uma lei que foi criada depois que os meus honorários tinham sido, digamos, prometidos a mim, né? E não teve jeito. Em muitos casos eu fui até o Tribunal de Justiça do Paraná e não consegui derrubar essa limitação de honorários. Tá?
Eu aprendi muito com isso. Mas muito bem, agora vamos à parte mais interessante e que esses cursinhos miraculosos que divulgam todo dia aí na internet, dizendo que não precisa de concurso, que é verdade, que não precisa de experiência, mas apenas de um diploma superior, o que é em parte mentira, visto que na área de demandos será essencial, além da formação, especialização, ou seja, conhecimentos. Dessa forma, esse pessoal que vende esses cursinhos por aí, eles não te contam a parte difícil da atividade pericial, na qual a questão dos honorários AJG é aplicável. Apenas para que vocês tenham uma ideia de quanto eu deixei de faturar, ou seja, o quanto eu perdi nesses 3 processos AJG que eu realizei, um deles há mais de 8 anos atrás, eu elaborei um breve resumo que eu quero compartilhar com vocês, tá? Me acompanhem aí, eu vou mudar a minha tela. Muito bem, estamos aqui. Estou compartilhando com vocês a minha tela aqui, onde eu tenho essa planilha em Excel. No primeiro caso aqui, tá? A proposta ela foi apresentada, deixa eu até enfatizar aqui, ela foi apresentada em 17/3/2014, tá? E foi homologado o valor que eu pedi de R$ 4.500. O laudo ele foi entregue em 24/11/2014, mas eu somente recebi algum honorário relativo a esse trabalho em 15/3/2023, ou seja, 8 anos, 11 meses e 26 dias após eu ter apresentado o laudo pericial, tá? E o valor que eu recebi, tá? Considerando que meus honorários foram limitados a R$ 331,79, certo? E que eu tive custas com embargos de declaração para tentar receber o valor integral dos meus honorários, a perda em decorrência dessa limitação, ela foi, em valores originais, foi de R$ 4.318,87. Muito bem. Vejamos aqui, caso os meus honorários tivessem sido atualizados pelo IPCAE, tá? O índice que é utilizado para atualizar valores devidos por entes públicos, essa minha perda ela seria de R$ 7.468,59. Vou até marcar tudo aqui com a mesma cor, para vocês terem uma ideia, para ficar tudo bem organizado. Bem, vamos voltar aqui para a minha planilha de valores originais. Muito bem, vejamos o segundo caso, em que eu apresentei a proposta em 19/9/2014, os meus honorários eles foram homologados em R$ 2.910, mas o Estado me pagou apenas R$ 331,79. Isto aqui no dia 15/3/2023. Nesse caso, eu também tive custas com embargos à execução de R$ 150,66, de forma que 6 anos, 6 meses e 6 dias após a apresentação do meu laudo, que ocorreu aqui em 4/4/2016, eu tive um prejuízo de R$ 2.728,87. Isso em valores originais. Vejamos qual seria o valor desse meu prejuízo se eu atualizasse, apenas tirasse o efeito da inflação sobre esse valor. Então, se essa mesma diferença fosse atualizada pelo IPCAE, tá, a minha perda ela seria de R$ 2.626,15. Deixa eu marcar aqui de azul para ficar tudo do mesmo jeitinho. Vamos voltar aqui à minha primeira planilha. Tá? E por último, uma proposta que eu apresentei aqui. Deixa eu marcar isso aqui, eu vou marcar em verde. Eu apresentei
em 18 de maio de 2015, os meus honorários foram homologados em R$ 3.902, mas, como eu já disse, eu recebi apenas R$ 331,79, isso no dia 15 de 3 de 2023, ou seja, eu levei 7 anos, 9 meses e 25 dias para receber 300 pila. Para receber 300 pila. Eu tive custas, nesse caso eu também tive custas com embargos à execução, porque eu tentei cobrar esse valor, eu até aprendi que às vezes que eu nem entro mais com embargos à execução, porque o molho acaba saindo mais caro que o peixe. Tá? Então, nesse caso aqui, tá? Considerando que eu apresentei o laudo aqui lá em 2015, em 13 de dezembro de 2015, eu tive nesse caso um prejuízo de R$ 3.720,87. Tá? Prejuízo esse, vamos aqui para a minha outra planilha, que atualizado monetariamente pelo IPCAI, ele fica em R$ 6.007,60. Legal, né, gente? Muito legal. Deixa eu voltar aqui, tá? Resumindo, gente, no final das contas, tá? Eu perdi apenas nestes 3 contratos, tá? Que contaram com a gratuidade da justiça e nos quais a parte que pediu a JG, ela perdeu, ou seja, ela não teve sucesso no processo dela, porque foi comprovado, digamos, tecnicamente, de que os pedidos iniciais dela não estavam tecnicamente bem embasados. Eu perdi em valores originais, vou até marcar em vermelho aqui, ó, eu perdi R$ 10.768,61. Você vai me perguntar, tá, perdeu, mas você teve que pagar isso? Não, eu não tive que pagar, eu deixei de receber quase R$ 11.000, simplesmente porque os meus honorários foram limitados nesse caso. Tá? Quanto que seria esse valor se atualizado pelo mesmo índice, ou seja, pelo IPCAI? Ele seria de R$ 18.102,34. Complicado, né, pessoal? Complicado. Mas muito bem, vamos lá. Isso eles não te contam por aí. Estes cursos não enfatizam essa parte que é muito importante, que você que pretende atuar como auxiliar da justiça, pretende atuar como um perito nomeado pelo juízo, você precisa saber como lidar com essa questão da assistência judiciária gratuita. Pois bem, eu não sou contra a JG, tá? Visto que todos os cidadãos eles devem ter um direito igual de acesso à justiça. Tá? Todavia, eu entendo que cabe ao Estado, e não a nós, peritos, esse direito essencial do cidadão. Eu já falei aqui diversas vezes, eu não sou jurista, eu sou administrador, eu sou contador, mas, modestamente, a minha leitura daquilo que está previsto em nossa Constituição Federal, no inciso 74 do artigo 5º, diz: o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Todavia, gente, essa assistência acaba não sendo integral, visto que o Estado não cobre adequadamente o valor dos serviços prestados pelos peritos em processos que correm sobre o manto da justiça gratuita. Tudo bem, eu até entendo que o Estado não teria condições de arcar com todas essas custas, principalmente porque, digamos, os juízes, eles muitas vezes eles concedem justiça gratuita à torto e direito, e para cidadãos que muitas vezes não são hipossuficientes. Mas, enfim, se eu fosse aqui discorrer sobre tudo o que os peritos são penalizados em decorrência da assistência judiciária gratuita, da JG, nós ficaríamos horas discutindo, conversando aqui. Mas este não é
o meu objetivo com o vídeo de hoje. O que eu pretendo, gente, é conscientizar todos os profissionais que pretendem atuar como auxiliares da justiça, principalmente na condição de peritos nomeados pelo douto juízo, que não se deixem enganar por falsas propagandas e tentem conhecer a fundo não somente as coisas boas do trabalho pericial, tais como a independência, ou seja, você não ficar dependente de um chefe, de um patrão, da possibilidade de bons ganhos e atuação na sua área de formação. Sim, a perícia ela pode possibilitar que você ganhe bons honorários, mas não é sempre como tentam vender por aí, tá? Mas você principalmente tem que entender todas as responsabilidades e riscos envolvidos na atividade pericial, inclusive aqueles que poderão resultar que você trabalhe em troca de pífios valores, ou seja, você fazer uma proposta de R$ 4.500 e no final você receber R$ 331, que muitas vezes não pagam nem o tempo que você gastou para elaborar a análise dos autos e elaborar a sua proposta de honorários. Mas não desanimem, gente. Eu digo por experiência que é isso aí. É assim que a função pericial ela funciona, tá? E, e vale a pena, gente. Vale a pena. Não desanimem, tá? Atuar como perito é uma função que nos enobrece e que nos deixa muito felizes de alguma forma estar colaborando com a justiça. Tudo bem, gente? Falei bastante hoje, está aqui quase 30 minutos, mas caso você tenha alguma dúvida, não deixe de postar o seu like aqui, de comentar, de postar com pessoas que possam se interessar com essas informações. Ok? Fica aqui mais uma vez um abraço do Pedro Neto. Vejo vocês em breve no próximo vídeo.